Então, nesse momento, eu queria cumprimentar, né, a todos aqui presentes, né, dar o meu boa noite aqui oficial, né, nessa reunião nossa online da Casa Espírita Leon Denis. Lembrando que é sempre um prazer tê-los aqui conosco, nesta reunião de doutrinária, né, onde nós temos todas as feiras, né, um expositor com um tema, né, e é muito bom tê-los aqui, esperando, né, que nesses poucos minutos que aqui passemos, possamos ter, né, a graça e o mérito, né, de ter também, né, a presença dos amigos espirituais, né, do nosso bom Jesus, nos acalentando e nos trazendo as energias de paz, amor, né, e luz, tá bom? Nós vamos, neste momento, dar início à nossa reunião. Eu queria, né, fazer a leitura inicial, preparatória, do livro Fonte Viva. Trata-se da lição número 90, em constante renovação. Renovai-nos no espírito. Está na carta de Paulo, né, aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acredita-te doente, incapaz. Dizes inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente, né, aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer, né, o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então, queridos amigos, né, após essa leitura preparatória, eu convido a todos agora para fazermos, né, a nossa prece inicial, invocando neste momento, né, ao nosso Deus, que é Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre querido, para que, através, né, dos seus emissários de luz, possam, nesse momento, estar aqui conosco, nos envolvendo, né, em vibrações de paz, de amor, trazendo-nos conforto, né, aos nossos corações, às nossas almas, aos companheiros, né, desencarnados também que nos acompanham, que possam sentir também, né, essas vibrações maravilhosas. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos diretores espirituais de nossa reunião, que possam, neste momento, intuir, né, o nosso expositor dessa noite, para que possa
né, de forma tranquila, com muita paz e serenidade, trazer para nós, né, esses ensinamentos que nos ajudam, na verdade, a caminhar, a ser melhores a cada dia. Obrigado, Mestre Jesus. Fique conosco, que assim seja. Então, queridos, né, iniciando então, né, o mês aqui de setembro, nós temos o nosso companheiro Luiz Alberto, que é um trabalhador aqui da nossa casa, né, Espírita Leon Denis. O companheiro hoje, ele tem um tema, né, que estava conversando com o nosso companheiro aí lá de São Paulo, que nos assiste de São Paulo, né, que assusta-se, né, só em ler, né? Quem tem, né, Luiz? Aí o tema É que meio o nosso sinistro, amigo né? Luiz, né, a palestra hoje, medo ou vergonha de morrer? Esse é o tema aí, né, do Luiz. Fique à vontade, viu, Luiz? Passo a você agora, então, aí a palavra, para falar do tema medo ou vergonha de morrer. Por favor. Muito obrigado, né, pela palavra. Quero agradecer a Lúcia e a Gláucia, que elas foram a idealizadoras desse tema maravilhoso. Ela está assim com o dedo, entendeu? E mais uma vez, né, é bom trabalhar no bem, né? E falar sobre as leis divinas é trabalhar no bem mesmo. Então, eu fui, né, nas fontes que achei muito boas, né? E não existe fonte melhor que Jesus, gente. Então, lá em Mateus 24, 45 a 51 e Lucas 9, 39 a 41, tem uma parábola muito interessante. Contou Jesus de um senhor muito poderoso, precisou fazer uma viagem e chamou os seus mordomos, né, e mandou que eles tomassem conta da sua gleba lá, né, e dos seus servidores. E foi cuidar das suas tarefas fora. Quando ele voltou, ele encontrou um dos seus mordomos, né, castigando o servo. Então, esse mordomo deveria ser castigado pelo Senhor, porque quando o Senhor fosse cuide das minhas coisas e cuide muito bem dos meus servidores. Então não havia a intenção de flagelos físicos, porque o Senhor era muito poderoso, mas também era uma pessoa de boa índole, incapaz de trazer a dor aos seus companheiros de vida. Então, o Senhor se surpreendeu com aquela cena e, quando foi ele, então, aplicar o castigo, ele reconheceu que aquele mordomo que fez, que aplicou, que aplicava o castigo no simples, humilde servo, era um daqueles mordomos com menos capacidade. Ele sabia menos das coisas que o seu senhor e dono da gleba e chefe de tudo gostava de como as coisas seriam tocadas nas suas terras. Então ele explicou o seguinte, que a punição daquele mordomo seria menor de que se fosse fulano lá, o outro, a castigar os seus servos menores. Porque o outro sabia mais, estava mais tempo com ele na caminhada. E muito será cobrado a quem muito foi dado. E aqueles que sabem menos
por qualquer motivo, tem que ser cobrado de forma menos categórica. Com isso, ficou bem claro, no meu entendimento, que a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e acima dele, do nosso Pai, não é nos castigar, é nos trazer para a concordância, para o equilíbrio, para o gerenciamento das nossas vontades e as nossas escolhas serem as melhores possíveis, inclusive para o outro, porque nós devemos fazer aquilo para o outro que gostaríamos de receber. Então, ficou claro que a misericórdia divina, ela está atenta aos lances da vida, muito atenta aos lances da vida. Assim que no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a conjunção da lei, a lei de justiça, de amor e caridade. E nós, seres humanos ainda imperfeitos, espíritos que eu costumo dizer sempre, né? Estamos num planeta que está no segundo degrau da evolução moral da humanidade inteira, de todos os planetas, né? Nós somos um planeta de prova e expiações. Antes de nós, só o primitivo. Então, nós, como diz nosso compadre, né? Haroldo Dutra Dias, mineiro, né? Mineiro, como nosso companheiro que nos assiste sempre, diz que existe um. Nós tiramos, botamos a lei de justiça lá, misericórdia, amor, caridade para cá. Então nós acreditamos numa justiça implacável, divina implacável. Olha, a lei de causa e efeito realmente nos pega. Mas nós temos que atentar, né, que nós vivemos dentro dessa caridade misericordiosa do nosso Mestre e do nosso Pai. Portanto, a nossa posição espiritual, após o nosso desencarne, ela se encontra jungida aos fatos e às escolhas de nossa vida. É uma lei divina. E Jesus citou ela em várias oportunidades, como nessa parábola. Mas tem uma oportunidade que eu acho magnífica, quando Jesus explicou que tudo que nós ligarmos na terra estará ligado no céu. E tudo que desligarmos na terra estará desligado no céu. Contam uma história. Diz que havia um grupo espírita, né, onde nós tivemos um presidente durante vários e vários anos. Muitos anos mesmo. Nenhuma alusão à nossa querida Lúcia, nossa querida Celinha, né, que graças a Deus estão aí à frente da batuta da CELD, entendeu? E elas ficam aí, graças a Deus, tocando o bonde aí para nós, não é mesmo? Mas esse presidente ficou ali vários anos e, acometido de doença, de velhice, ele desencarna. Desencarna 1 ano, 2, 3, 4, reunião mediúnica, 1 ano, 2, 3, 4. Nenhuma notícia do nosso companheiro desencarnado. Um grupo de médiuns vai em caravana procurar Chico Xavier. Chegam lá em Uberaba, Chico Xavier os atende. Né? Aí eles falam, meu irmão, Chico, nós estamos aqui procurando notícias do nosso presidente. Ele era um homem caridoso, ele era um homem bom, ele era um homem muito humilde. Então o Chico deu aquela paradinha dele, né? Parou, virou para os companheiros, os confrades, né, que o visitavam, e falou assim, realmente,
Ele tinha muito orgulho da humildade dele. E a história morre aí, a gente não sabe qual a posição que o nosso irmão estava no plano espiritual. Certamente é uma boa posição, porque depois, no desenrolar do estudo, nós vamos perceber, né, o efeito da caridade moral e da assistência social que os espíritas promovem, né, e os efeitos disso na lei de causa e efeito, não é mesmo? Mas certas coisas, não é mesmo? Certas, assim, permissões, às vezes a espiritualidade não nos dá, porque nós temos que fazer os nossos ajustes. Bom, e dentro dessa situação de ter, né, vergonha de desencarnar, né, ou ter medo, não é mesmo? Nós temos uma situação que se depara logo após o desencarne, né, que é o balanço existencial. É fato isso, está em vários livros, está no corpo doutrinário, que ao desencarnar, as coisas passam, né, por nós numa velocidade tremenda e a gente vê todos os grandes lances de nossa vida e é disso que eu tenho muita vergonha. Porque eu vou ver ali coisas que eu não gostaria de ver mais, que fiz no passado, que faço no presente e, quem sabe, farei no futuro. Então, não seria de bom tom para a minha própria, né, chancela espiritual observar essas coisas como passageiro da agonia. Porque você está ali deitado, ou acordado, ou em pé, ou não sei aonde, e passa ali a história da sua vida numa questão de segundos. Né? Você percebe quem você fez, o que você fez. A parte boa deve ser muito bom também, né? As pessoas que você consolou, né? Aquelas que você ouviu, né? Aquelas que você salvou, aquelas que você perdoou, aquelas que te perdoaram, não é mesmo? Mas sempre tem algo, né? Que nós somos espíritos imperfeitos. É onde eu fico meio assim chocado com esse balanço existencial. São os lances mais importantes da vida. Mas tem um fato, um caso assim, muito importante, né? Que inclusive rendeu um livro, né? Que é o Voltei, né? Que é o caso do irmão Jacó, que é o pseudônimo utilizado pelo nosso companheiro Frederico Figues, né? Que ele foi um grande ativista espírita, um grande trabalhador, diretor da Federação Espírita Brasileira, ele que doou o Parque Gráfico da Federação, não é mesmo? Inclusive, eu já fui lá na sede da Federação no Rio, conheço lá, né? E ele realmente, inclusive, o nosso confrade Frederico Figues, eu vou falar irmão Jacó, que é mais fácil, né? O irmão Jacó, ele tinha uma coluna no jornal, e onde ele degladiava, né, com pastores, ateus, padres, né, e tupetudo, ele falava no mesmo tom e tudo mais. Mas quando ele chegou no plano espiritual, né, com todos esses anos de trabalho doutrinário, assistencialista, ele era doutrinador, na época se falava doutrinador, de reuniões mediúnicas, né? E ele, inclusive, teve embate, assim, há alguns anos, né? Com uma dupla de irmãos nossos, alcoólatras, né, no plano espiritual, e ele ficou ali naquela luta, né? Tentando, né, trazer eles para o lado mais tranquilo da coisa. Então, ele desencarnou e ele se viu numa situação muito complexa, né? Porque ele olhava para ele aquela coisinha opaca, né? E ao lado todo mundo com alguma luz, ou para ele qualquer luz já era luz, porque ele era opaco. Né? Inclusive, quando levaram ele do desencarne para as esferas melhores, e foi Bezerra de Menezes, né? Maravilhoso irmão, ele tinha uma senhorinha lá que muito humilde, uma senhorinha pobrezinha que veio e tal, estava acompanhando ele, sim, com uma luz intensa. Né? Em determinado momento, vieram aqueles espíritos, aquelas coisas fulgurantes de luz descendo, descendo, descendo. Aí, mas o que é isso? Não são os espíritos que os seus parentes e amigos foram atendidos para ela. Ela era professora, né?
e fazia com tanto amor, com tanto carinho, né, com tanta dedicação, que esses amigos aí agora vieram buscá-lo, né? Buscá-la e levaram ela para outras paragens melhores. Então, o que eu não vou entrar no detalhe, porque é grande a história, né? E no arte espiritual, com aqueles dois espíritos obsessores, até que ele aprende a calar a boca. Né? Eu vou falar então. Ele aprende a não ter razão. Né? Ele aprende a fazer igual Jesus fez, não é mesmo? Né? Calou-se ante os acontecimentos. Né? Não foi debater, bater boca com ninguém. Quando ele aprendeu isso, aí ele viu que a luz dele, né? A luz dele começou a brilhar. Porque nós temos esse negócio de debater, não é mesmo? De tirar, né, a situação, impor o nosso pensamento, discutir as nossas teses. Nossas teses são melhores que as outras teses, meu conhecimento é melhor que o seu. Isso tudo traz uma situação para nós, espíritas, porque nós temos que entender, né? Que eu já conversei com companheiros nossos, falei assim, Luiz, mas eu quero ter um lugar muito bom no plano espiritual. Foi porque, gente, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Foi meu irmão, se você fizesse tudo isso, você era um marginal. Né? Você é um espírita, você tem que estar acima. Né? A sua luta hoje é nos problemas maiores, mas pequenos. Eles são grandes para a nossa alma, mas são pequenos, como administrar raiva, mágoa, ressentimento, ódio, né? Desejo de vingança, mesmo que não se vingue, não é mesmo? Então, é essa nossa batalha mais depurada do que desses outros nossos irmãos aí, por favor. Entenda melhor a lei divina, não é mesmo, Nélis? Nélis até riu. Porque realmente é uma situação que a nossa luta ferrenha hoje é contra a nossa situação moral íntima. Né? Aquela luta contra os nossos desejos mais. Nossa, é difícil até de falar, porque às vezes uma pessoa no trânsito, dentro de casa, né? E é com uma luta bem ingente, né? De nós contra nós mesmos. E é uma luta sem quartel, sem horário, não é mesmo? E uma coisa que está no texto, né? Da doutrina, e todos os doutrinadores analisam muito isso, é aquela frase, né? Que Deus, né, conhece o que se passa dentro de nós em secreto. Qual o móvel? Né? Qual o móvel? Eu estou aqui fazendo palestra porque meu orgulho e minha vaidade, né? Aí eu sou o cara, né? Sabe? Todo mundo está me vendo e não sei o quê. Né? Eu estou lá na tarefa do pão, da sopa, né? Da evangelização. O que está me movendo, não é mesmo? Então isso é muito sério, isso é muito sério. Então o nosso irmão ele demorou um pouquinho, né? Mas ele alcançou lá o status dele, o que ele desejava. Muito interessante essa parte, né? Porque fica bem delineado, que não existe mágica, não existe forma miraculosa. Eu adoro certas músicas, né? Mas sabe, não vai descer um anjo com uma varinha de condão, ou com o estalar do dedo, ou um passista que vai aplicar o passe, e eu vou, né? Ou um médium maravilhoso, que eu vou me agarrar a ele, vou segui-lo, e tudo vai se transformar. Não, não vai. Não é mesmo? Não vai. Tem uma música que eu gosto muito, né? É do Regis Dantas, né? É excelente aquela música, eu gosto de ouvir, me emociona. Mas ele entra na nossa vida, mas a transformação é nossa, e não dele. Né? Nós é que vamos transformar a nossa vida, ele não vai transformar. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Sabe? Ele entra a partir do momento que eu me debruço sobre ele, as atitudes dele, e começo a fazer. Porque né? Toma a tua cruz e siga-me. Não é algo que vão fazer para nós de fora para dentro e fez beleza pura. Não, não é assim não. É com muito suor e lágrima. E não é fácil, né? Eu venci o mundo, né? Vocês também
Tem que vencer. Agora, e venceu deitado no sofá, não. Foi na luta, gente dolorida mesmo. Então, não existe, meus irmãos, não existe almoço grátis, nem na doutrina espírita. Então, eu tirei aqui da internet uma cartilha sintética. Essa cartilha sintética está no estudo do livro Voltei. Eu acho muito interessante. A primeira dica: cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo, gravitando em torno das leis que regem a vida. Cada espírito vai gravitar em torno das leis que regem a vida. Não há como fugir. Deus é imutável, suas leis também. Nós não temos aqui um Congresso Nacional para mudar a lei de acordo com a vontade de quem está hoje no governo ou amanhã no governo. A lei é essa. Cumpra-se. E fim de papo. Não quer cumprir? Tudo bem. Deus sabe que tem eternidade e uma hora nós vamos ter que cumprir. 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão. É só ler o jornal. Aliás, até parei de ver jornal, né? Porque não dá. 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. E tem gente aí querendo ser anjo já agora. Nós não conseguimos nem ser seres humanos completos ainda. Mas aí a gente escolhe batalhas para tirar a dor, o mal de dentro do outro. E nós ainda estamos na luta. Eu creio que a maioria de nós estamos nesse trânsito da razão para a humanidade. E não é fácil. Fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. E a fila é grande do outro lado. Hein? Em esferas mais elevadas, outros bilhões caminham, agora sim, em esferas mais elevadas. Quer dizer, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são anjinhos caídos, né? Que vêm aqui para nos ensinar o caminho. Em esferas mais elevadas, outros bilhões caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Gente, espírita acha que trabalho é o trabalho da assistência social. Sim, faz parte do trabalho. O espírita acha que visitar doente em hospital, sim, é trabalho. O espírita às vezes acha, né, tirar dinheiro do bolso é um pouquinho mais difícil, Lúcia que o diga, né? Mas, Glaucia também, mas, Rosângela, a turma aí da diretoria, né? Então, e a gente faz isso, basicamente isso, e aquelas energias dentro de nós, né, são liberadas, aqueles hormônios, né, e a gente se sente bem realmente. Porque o organismo responde de forma muito legal. Só que nós não podemos esquecer de forma nenhuma que esse trabalho também é esse trabalho de se auto-evangelizar. Nós temos o trabalho efetivo físico
na casa espírita, na evangelização, na doutrinação, na leitura do evangelho, nos grupos de estudo, agora na internet, para onde bater? Distribuição de cesta básica, compra de alimentos, visitar as pessoas doentes, faz parte do trabalho. Mas não é todo o trabalho. Porque se a gente fizer só isso e não combater os nossos equívocos, nós vamos ter muita vergonha de desencarnar, gente. Porque chega lá, né, seu Joãozinho, né, que limpava a casa espírita, né, que ia lá pedir 1 quilo de comida, né, que não sei o quê. Aí o Joãozinho está lá cheio de luz. Rapaz. A gente olha para a gente, ser aquela coisinha opaca, né? Meu Deus. Né? Por quê? Porque o Joãozinho fez, né? É a história do palestrante, né? Tinha um palestrante maravilhoso na cidade, eu acho que todo mundo já conhece essa. Maravilhoso, ele dá palestra no Brasil todo, aquela coisa linda, maravilhosa. E tinha um velhinho que assistia a ele, tá? E os dois desencarnaram. Aí ele tá ali meio perdido e tal, aí vê uma luz chegando e tal. Aí você, aquele rapaz que, né, aquele senhor que ficava me ouvindo o tempo todo, sim, sou eu, mas você está na luz, né? Sim, eu estou aqui escurinho. Né? Eu falei assim, eu fiz tudo que o senhor mandou. O senhor não fazia, não? Entendeu? É simples assim, fiz tudo que o senhor mandou fazer. Eu segui a cartilha do bem. Né? Então, o processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante também interno nosso. A luta das nossas... Por exemplo, eu sou uma pessoa dura, de muito forte opinião. Se eu falo, não vou fazer isso aqui porque eu não quero fazer, porque eu já fiz 10 vezes, e o Nelis passa por aqui e não faz, então hoje eu não vou fazer. Não, mas, Luiz, se você não tirar ou não abrir a porta, ou não fechar a porta, ou não derrubar a porta, nós não vamos conseguir acessar a situação lá para ajudar essa pessoa, não. Mas é só eu que faço isso? O Nelis passa aqui para cima, para baixo, e não faz? Não vou fazer. Se eu for assim, como é que eu vou chegar lá do outro lado? Humildade zero. Então, aí fez 300 palestras, deu 50 milhões de passe, foi ao hospital, e bom, ótimo. Faltou o trabalho incessante pessoal. Agora vem, né? Um alento. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Né? Como diz Emmanuel, né? O bem que tu fazes é teu advogado em toda parte. Advoga para você. Te coloca em uma situação não tão complicada, mas não faz você brilhar a sua própria luz através da reforma. Você tem que andar com as duas pernas. Se você anda só com uma, fica capengando. Da mesma forma, né, como as asas da ciência e da religião. Né? Muita ciência, pouca religião produz bomba atômica. Né? Então, nós temos que seguir a nossa trajetória evolutiva. O 8º é muito legal, mas é isso e pega um pouquinho, né, no nosso calcanhar de Aquiles. Né? Ninguém ilude as leis universais, divinas. Ninguém ilude. A gente está fazendo ali no escondidinho, no escurinho do cinema. A gente não se esconde. Até porque está gravado em nossa mente. Como vocês já pararam para se perguntar por que quando André Luiz estava no umbral, eles gritavam suicida, suicida, suicida? Porque o ambiente psíquico dele era visível. Os atos que ele fez, as formas de pensamento, as coisas todas, né? O psiquismo dele era ali presente. E o anjo
estava lá há quanto tempo ao lado dele? Clarencio. 8 anos Clarencio descia ao umbral para tentar, né, resgatar o ente querido da amiga dele, né, que estava em esferas superiores, a mãe de André Luiz. Mas, infelizmente, teve que esperar o momento adequado dele, André Luiz, porque ninguém ilude as leis universais. A gente enche o nosso perispírito de energias deletérias e tem que soltar lá no umbral mesmo. Tem outro lugar, não. O nono, os recursos de dignificação da criatura estão à disposição nas diversas escolas religiosas da Terra. Ou seja, não tem papo. Todos eles. Eu estava assistindo. Tem uma live muito interessante que eles estão estudando os 10 mandamentos. É o Jorge Elahá e um judeu também, que o Jorge também é judeu, né? Que eles foram lá no aramaico, lá, né? Lá no sânscrito, lá e tal, e traduziram os 10 mandamentos direto para o português. E tem umas diferenças ali muito legal, tá? Muito bom. Se você escrever no Google, no YouTube, os 10 mandamentos Jorge, já aparece lá as lives. São 10 mandamentos. Eu já assisti 6. Então, é 1 hora e pouco cada um. Então, a Cabalá, sei lá, judaica, de antes do Cristo, prega a reencarnação de forma explícita. E tem um livro que é sobre casos de reencarnação em Israel. A verdade está aí, né? A verdade está aí. A gente não procura porque a gente não quer. Ainda que diferentes no culto exterior, têm a mesma essência na fonte da verdade eterna. Agora a gente vai lá e deturpa, né? E cria homem-bomba, cria as cruzadas, né? Ai da quem, ai de quem, né? Espírita que estiver fora da pureza doutrinária. Aí você já não vai mais, está longe da pureza, você. Né? Falar certas coisas é situação complicada. Eu acho que todo mundo tem direito de falar o que quiser, a gente aceita se a gente quiser. Eu acho que eu não vou botar um materialista para falar aqui, né? Na casa espírita, né? E botar um evangélico para falar mal do espiritismo dentro da casa espírita. Mas a gente tem o direito de ter nas conversas entre nós, bater nosso papo, falar, olha, isso, aquilo outro, né? Eu tenho alguns amigos que são apaixonados em Rostem. Eu falo, tá indo uma furada. Desde que eu tenho 15 anos de idade, eu ouço papai discutindo com esse negócio de Rostem aí, explicando por que ele não gostava. Então, nós temos que entender, que compreender, né? Que nós temos que botar a máxima, né? Do nosso querido companheiro, né? Chamar Paulo de Tarso de companheiro é brincadeira, né? Nosso mestre dois, né? Saulo, Paulo de Tarso, né? A gente vai ler de tudo, mas reter só o que é bom, né? Eu fiz uma blasfêmia agora. Agora o 10º, né? Jesus é o ministro absoluto junto às coletividades. Os grandes instrutores do mundo são mensageiros dele. Igualou. Então, por que a gente entra numa igreja e ouve um discurso contra outra religião? Porque a gente vê espírita achando, olha para os católicos, para os evangélicos, com desdém. Isso aí. Sabe de nada, inocente. Entendeu? Quanto os nossos irmãos, né? Da Umbanda e de outros
né? E de outras denominações. Nós temos que respeitar todo mundo, né? Porque Jesus é o líder de tudo. Nada vem à Terra sem passar pelo crivo amoroso do nosso querido Mestre Jesus. Bom, isso foi uma entrada no nosso bate-papo, né? Porque eu fui procurar também, é lógico, o nosso querido codificador da doutrina, Kardec. Então, tem no Livro dos Espíritos alguma coisa, tem tal, mas eu preferi embasar o restante do estudo no livro Céu e Inferno, né? Onde nós temos o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura são muitos itens, mais de 30. Então não dá para eu, em 40 minutos aqui, 20 minutos que eu vou ter, explanar tudo, porque senão, já viu, não vai todo mundo embora da live e eu fico falando sozinho, né? Então eu vou falar alguns e alguns eu vou passar por cima, né? Então, esse código, por exemplo, eu trabalho na área do direito, então para mim tudo é código. Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Comercial, não é? Tudo isso aí é código. Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, CLT, é tudo direito, é tudo código. Tá, ó. Constituição, por aí vai, tem um monte. Leis esparsas aí, são várias leis, né? Tributário, então, dá até pena. De meia hora sai uma resolução. Então, eleitoral também. Então, como eu falei antes, a lei de Deus ela é imutável. Não tem. Então é isso. Né? É isso. Então, o item primeiro vai falar. Caiu aí, Rosângela? Não, Luiz? Voltei, gente, voltei. Luiz Vocês estão. Estava no item 1. É isso? Estamos te ouvindo. Tá bom. Deu um troço aqui que pagou tudo. Aí. Eu também estou com oscilação Eu estou ouvindo sua voz também. meio Em alguns picada. Assim. momentos eu caí também. Então, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, a qual não se despojou durante a vida corporal. Então, por exemplo, eu sei o que se passa comigo, então eu vou falar da minha pessoa. Eu tenho imperfeição X. Gente, aquilo ali eu sei que eu faço, refaço, faço outra vez. Não, mas hoje eu vou lutar, eu não vou fazer mais isso, não vou mais falar aquilo, não vou, e tal, 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 tal. Sabe? Aí daqui a pouco cai outra vez. Isso vai ficar. A luta é boa? É boa. Mas eu vou sofrer lá no plano espiritual a consequência de eu não estar conseguindo debelar essa situação. Né? Porque é obrigação da gente. Mas, gente, esse sofrimento, né, é um sofrimento moral, né? É uma vergonha, né? É se sentir humilhado perto dos outros, né? Não é o mesmo, por exemplo, de uma pessoa que foi lá e fez um monte de coisa errada e vê ali suas vítimas os acusando, né?
aquela situação. Não, não é assim. Né? Nós vamos ter, eu pelo menos estou falando de mim, né? Eu vou ter essa situação de ter, sabe, que tentei, tive uma encarnação inteira para tentar e não fui forte o suficiente. Como será a minha próxima? Vai ser aonde? Eu sei dessa. Né? E às vezes tem alguns companheiros que querem deixar para a próxima. Né? Complicado, né? Melhor não. Melhor lutar agora. Né? Tem um relato de um espírito, né? Eu não sei bem qual livro. Quando eu falo, ainda bem que o senhor não está vendo, senão depois ela vai brigar comigo. Né? Porque é no livro de André Luiz, que o cara casou de segunda núpcias, que ficou viúvo. E eu não sei o que ela gostava que ele fizesse, mas que ele cedeu. E quando ele desencarnou, aquela situação jungiu ele a espíritos muito maliciosos no plano espiritual. E ele passou um aperto muito grande na mão daquela turminha lá. Era espírita. Tá? Então, é complicado. Né? É complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos relaxamentos, né? Porque está lá no livro dos Espíritos. Né? A gente pode sim domar nossas imperfeições e geralmente com esforços muito pequenos. Não vou discordar de Kardec, não, mas não é tão pequeno, não, porque eu sei das minhas dificuldades. Eu sei das minhas dificuldades, não é fácil, não. Certas coisas é complicado. Então, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Tudo bem, está ótimo, né? Agora, no item terceiro, né? Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis. É o que eu estava falando acima, né? A soma das imperfeições nos traz uma situação de quê? De vergonha. De vergonha pessoal. Gente, é só Obreiros da Vida Eterna. As conversas com os médiuns, né? Os médiuns que faliram, e o doutrinador também, que faliram em vida passada. Né? Memórias de um suicida, né? Quanta dificuldade, quanta vergonha, quanta dor, não é mesmo? Quando descobre, né, o que aconteceu com as filhas, como ele fica com a esposa, não é mesmo? Camilo Castelo Branco, não é mesmo? Então, é uma situação que nós temos que deixar de nos vitimizar. Sabe? Eu não estou conseguindo fazer isso por causa que eu sou isso, porque aquilo. Fica aquela vitimização. Gente, é difícil, mas essas vitimizações elas nos jogam numa cama psíquica muito difícil, nós vamos deitar nela. Né? E como não há uma única imperfeição da alma que não traga uma consequência lastimável, nós vamos ficar na vergonha. Agora, o item 4 traz um negócio bom. Em virtude da lei do progresso, toda alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. Portanto, não há um futuro delineado, vai entrar pelo cano. Não, não é assim. Nós todos temos a oportunidade. E essa oportunidade é a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Jesus, nos colocando em condição, por exemplo, de receber em nossa casa, né, um desafeto do passado, que vem na figura de um filho, de uma nora, de um genro, de um irmão, de uma mãe. Vai saber como, né? E isso nos traz uma oportunidade de, então, quitarmos, né, parcela, né, das nossas dificuldades morais e seguir na evolução, procurando virtudes em nós e no próximo que nos dadeia a vida. O quinto também é um alento. Né? Todo sofrimento está vinculado à imperfeição. Quando a gente vai ficando mais perfeito ou com menos imperfeição,
menos dificuldade nós temos. Divaldo, né? Seu Nilson desencarnou há uns anos atrás, não é mesmo? Quem foi seu Nilson? Todo mundo já sabe, mas eu tenho que falar, né? Foi o companheiro de Divaldo que montou a casa lá com ele. Como dizia Divaldo, era o homem que tinha o karma de pagar as coisas, né? Tinha dinheiro. E ele desencarnou, ele falou: olha, eu estou numa situação muito boa. Eu poderia estar melhor ainda se eu não tivesse feito umas coisinhas lá, mas eu estou numa situação muito boa. Mas, ó, podia estar melhor. Quem é o Nilson? O Nilson é o filho daquela seguidora de Jesus que pedia para abjurar, para não morrer no circo romano. E ela era uma esposa muito de um romano muito poderoso lá. E ela acabou sendo pega como cristã, né? E foi: abjura, mãe, abjura. Não, não vou abjurar, meu filho, não vou abjurar, não vou abjurar. E ela, e ele demorou, olha só, lá do tempo do Cristo, né? Ele foi encetar a evolução dele, durou 2000 anos. 2000 anos. Até ele conseguir uma encarnação proveitosa mesmo. É lógico que ele já vem evoluindo, mas tocar uma tarefa como a Mansão do Caminho e os livros de Divaldo não é para qualquer um, não, gente. Não é para qualquer um, não. É muito complexa a coisa. Então, ele já está no estágio evolutivo, né? Muito legal. Mas ele já podia ter adquirido um pouco disso lá atrás, né? Em vez de pedir para a mãe abjurar, né? Só que eu esqueci o nome dela agora, gente. A idade vai batendo. Eu adoro as histórias dela. Mas Joana de agora. Cusa. Joana de Cusa, obrigado. Joana de Cusa, não é mesmo? Uhum. Bem, eu vou passar mais para baixo. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Portanto, nós temos que parar com a mania de ficar espiando a vida dos outros, né? E querendo impactar a vida dela com o nosso conhecimento a respeito daquilo que a gente acha que ele está passando e por que ele está passando. Aí tem um julgamento aí muito grave, e é não julgareis. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. O cara está ali sofrendo, mas ele está aproveitando a dificuldade dele. Então, ele vai ter a misericórdia. O amor vai vir e vai acalmar a situação. Nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos eternos. Nós somos os donos do nosso destino. Vamos traduzir isso. Escolhas. Nós vamos escolher como nós queremos levar a nossa existência. Mas temos que observar que a nossa posição futura depende das escolhas do hoje. E não de uma escolha só, mas da conjuntura de nossas escolhas. Porque a gente vai lá, faz a coisa e tal, dá uma melhorada ali, e acha que não funciona assim. Porque se eu tenho uma imperfeição do julgamento e da maledicência,
Quando eu deparar com as minhas vítimas no plano espiritual, vai ser complicado. Ah, Luiz, mas a misericórdia divina não permite isso. É? Vai ler André Luiz. Né? Vai ler lá no livro de André Luiz, o Pedro, que a filha dele estava morrendo e o genro estava namorando a enfermeira, o quanto ele sofreu ali e como foi depois a situação. Porque nós queremos muito, né? Uma coisa romanceada, mas não é, isso é vida. E a lei é de progresso. E os nossos desafetos têm que nos chegar a nós para nós nos amarmos e nos perdoarmos. Não é o perdão divino que vai resolver o meu atrito com a Solange, com a Rosângela, com o João, com o Nélis. Não, não é. Somos nós nos aperfeiçoando um com os outros. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não tem mágica. Não tem mágica. Fora disso, eu gosto muito de uma palavra, perfumaria. Porque é o anjo que vai descer, é o amor de Deus. Sim, é o amor de Deus. E os hospitais estão cheios aí. Tudo quanto é tipo de doença que nós pensarmos e imaginarmos. Fruto de quê? Das nossas escolhas. A gente planta abacaxi e quer colher o quê? Melão? Não vai colher. Vai colher abacaxi. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Depois nós temos que expiar. Aí expiar tem uma confusão sobre expiar, né? Expiar parece que é sofrimento. Não, é lógico que há algumas expiações, né? A expiação de Rita vai ser diferente da minha, né? Não tem nem como, certo? Mas tudo bem. Mas expiar é tirar de dentro. Né? Tirar o que? O mal de dentro. Sabe, tem uma frase do Haroldo, né? Nos estudos dele, vocês devem ter ouvido também, né, obviamente, né? Que ele fala o seguinte, que é muito bom quando você está no lugar do outro. Então, nessa encarnação, eu fui lá, te enganei, te roubei, passei a perna em você, né, e tal, entendeu? Aí na outra, né, eu venho para alguém fazer isso comigo também. Não necessariamente, né? Não precisa de alguém vir tirar as minhas coisas, né? Mas acontece que nós estamos no planeta de prova e expiação, né? Arnaldo Rocha, se vocês devem ter ouvido falar, Arnaldo Rocha foi um grande espírita, né? Casado com o Meimei, né? Que o Meimei morreu, né? E ele um dia procurou o Chico e falou: Chico, me roubaram, né? Entraram na minha casa, me levaram minhas coisas, Chico. Aí o Chico olhou para ele e falou assim: que bom, né? Você está devolvendo? Pô, você devia estar alegre, você está entendendo? Então, espiar é isso aí, é tirar o mal de dentro, né? E depois nós vamos reparar, né? Aí nós reparamos com o trabalho, com o amor, né? Com a dedicação, né? Nós estamos vendo aí nossos médicos, enfermeiros, né? Trabalhando duro, né? Trabalhando duro, horas a fio, mal remunerados, os enfermeiros, os assistentes, o pessoal que trabalha em ambulância, né? Você olha eles na rua, parece um astronauta com aquelas roupas, né? Um dia a Eliane mandou a foto para mim dela, falou assim: é um astronauta, né? Dentro do hospital, cheio de coisa, entendeu? E então as consequências, né? São 32 itens, né? Então, o que eu estou. A minha fala final para vocês ficarem livres de mim, né? Eu já estou aqui em cima da hora, é que eu tenho medo do desencarne, porque eu tenho certeza que eu vou ter vergonha. Você já imaginou na hora que eu encontrar com o irmão Pedro do outro lado?
que ele falar para mim, rapaz, quantos anos de reunião mediúnica da CELG, quantas comunicações, né? Eu vou dizer, mas eu não lembro. Eu vou escapulir, entendeu? Mas não tem essas, né? Não tem esse debate, não é mesmo? Não tem esse debate. Então, nós temos que entender que só tem um jeito da gente não ter vergonha. É ter feito a máxima kardeciana. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços ingentes para combater ele mesmo nas suas tendências mais difíceis. E parafraseando, né? Parafraseando os grandes filósofos espíritas aí, né? E fazer as nossas virtudes serem mais robustas no exercício diário, né, delas em favor do próximo e de nós mesmos. Gente, muito obrigado.